Eu ia dizer que empreender no mercado condominial é difícil, mas se fosse fácil já não começaria com empreender. Acho que empreender não é fácil em mercado nenhum, né? No condominial não seria diferente. Não é porque é o mercado em que eu vivo, em que a gente vive, que ele é mais difícil por isso, né? Talvez o que o torne mais difícil para mim é porque eu conheço não só o palco, mas os bastidores também. Nós conhecemos, né? Mas tem muita gente que não conhece os bastidores por completo. Então tem algumas coisas que algumas pessoas podem até fazer ideia, mas não sabem a fundo como isso funciona, né? Então eu resolvi falar hoje sobre algumas dificuldades de empreender especificamente nesse mercado condominial nosso. A primeira coisa que eu queria abrir com isso é estar aqui agora fazendo o que eu estou fazendo. Isso é uma das dificuldades do mercado condominial. Por quê? De novo, não só do mercado condominial talvez. Hoje em dia eu acho que a gente precisa ser visto para ser lembrado, né? Essa é uma frase antiga, um ditado antigo, provavelmente de formas diferentes de ser visto para ser lembrado ao longo de toda a história do empreendedorismo, mas hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, hoje já com a inteligência artificial, até em alguns momentos ela se misturando na nossa vida mesmo, é fundamental em que a gente apareça, né? Então, de uns tempos para cá, eu resolvi, me comprometi a aparecer mais, fazer o canal no YouTube, aparecer mais no Instagram, e não por coincidência, eu prefiro acreditar assim, aconteceu muito mais movimento na empresa do que vinha acontecendo antes. Talvez para mim fosse mais confortável ficar como eu estava. Então, mais nos bastidores, trabalhando ali, fazendo o meu corre, mas sem ter este trabalho a mais, que as pessoas não veem que estar aqui, fazer isso é um trabalho a mais, porque a gente mexe com roteiro, com gravação, com publicação, com divulgação, uma série de coisas, mas isso permite com que você esteja me vendo aí agora e que quando você vá pensar em administração de condomínio, em algum momento, você vai lembrar de mim. Então tem síndicos que nos pediram propostas recentemente, que eu tenho certeza que por estarem nos acompanhando nas redes sociais, seja na minha, seja na da Minas Conde, lembraram de mim, me pediram proposta, a gente foi contratado naquele condomínio. Em outro momento, talvez esse síndico pegaria proposta com outras empresas, nem lembraria da minha existência. Vou intercalando com o cafezinho aqui, nossa reflexão de hoje, tá? Então estar aqui, fazer vídeos é uma das principais dificuldades, porque empresa pequena, ela já tem o problema, né, de você ter que estar no operacional o tempo inteiro e não dá para se desvencilhar disso. E aí você pega e coloca mais uma atribuição na empresa, que é essa parte de marketing, né, aparecer mais. Isso muitas vezes as pessoas não consideram. Outra coisa que eu acho difícil no nosso mercado ali, porque a gente vende serviço, né, especificamente, a gente ter que ter a confiança do cliente antes mesmo de mostrar serviço, né? Então você tem que fazer aquele cliente confiar que ele vai pegar o patrimônio dele, vai colocar sob a sua administração, muitas vezes o único patrimônio que ele tem na vida, na maioria das vezes, né? E colocar sobre a sua administração. Então, diferente de um restaurante, por exemplo, e aí eu sei, quem mexe com restaurante vai ter as dificuldades do restaurante. Então eu estou falando o meu ponto de vista aqui, não estou dizendo que é mais ou menos difícil, mas sobre esse ponto em específico, você vai no restaurante, você come uma vez, se você não gostou, você não volta. Se você gostou, opa, o cara conseguiu um cliente novo que vai ter frequência ali no restaurante. Na administração não dá para fazer isso, porque é uma transição de gestão, cadastro, enfim, é financeiro, é contas a pagar, é tributo, é imposto pra caramba, apuração de muita coisa em cima, e não dá para você simplesmente de um dia para o outro falar, não deu certo, vou sair. Acontece, pode acontecer, mas é difícil, né? Não é a mesma coisa. Então você conseguir a confiança de alguém antes mesmo de exercer o serviço é muito difícil, né? A gente não consegue vender nada na emoção. Essa é uma das dificuldades. Então, se todo mundo tem que ser um vendedor, né, independente do que você faça na vida, se você tem que ser um vendedor também, para você vender serviço nessa qualidade de precisar vender antes de ter a confiança do seu cliente,
Pode considerar isso se você não está considerando. Se você quer mexer, quer entrar nesse ramo nosso, considere isso, que vai ser importante. Principalmente porque o nosso trabalho ele é invisível em muitas vezes. Então, quando a gente faz uma revisão de contrato que vai garantir que o condomínio não entre numa furada na contratação de um serviço, quando a gente traz segurança trabalhista para aquele condomínio com uma folha de pagamento bem feita, com análise dos contratos dos funcionários, se a atribuição está sendo representada no dia a dia do condomínio ali, enfim, uma série de coisas, uma previsão orçamentária bem feita, são coisas invisíveis, mas experimenta errar alguma coisa numa prestação de contas. Não digo nem de fechamento de número, mas coloca uma página trocada ali, falta uma tela ali muda uma página com um boleto, ou não foi enviado um boleto num dia para alguém que tinha que chegar, pronto, aí vem dedo de tudo que é lado te apontando, que entra já num outro serviço, numa outra questão, que é a gente seguir acreditando em trabalhar com prestação de serviço, acreditando no ser humano. Porque, olha, tem horas que é difícil. A gente vê cada coisa assim que é surreal. A gente para pensar e fala assim, meu Deus, será que essa pessoa ela tem paz por dentro ou a vida dela tá da cor da minha camisa aqui, ó, tá cinza, tá com a vida cinza? Porque não é possível que que tenha gente desse jeito. Como é que essa pessoa chega em casa, deita na cama e dorme tranquilo, assim, sendo daquele jeito, né? A gente fica se perguntando com isso. A gente tem que ser resiliente nesse processo, porque não é sobre ter uma linha de chegada, empreender não é isso, empreender é uma montanha russa, né? Num dia está dando tudo certo, num dia está tudo muito ruim, e você às vezes dentro do mesmo dia tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim ao mesmo tempo, e você tem que lidar com esse tipo de gente e resolver problema, porque a administração de condomínio é isso, a gente está ali para resolver problema. Então essa montanha-russa do empreendedorismo não é sobre ter uma linha de chegada, né? O empreender em qualquer mercado, e no nosso condominial não seria diferente, é você ter resistência para poder passar por isso, conseguir aproveitar a sua vida, ser feliz com o que você faz, sem absorver esses problemas todos, né? Que a gente lidando com o ser humano ali. Então eu já sofri muito com isso, já passei por muitos problemas de absorção mesmo, de energia assim, negativa mesmo, de muita coisa que passou, muita gente ruim que a gente conhece no meio desse caminho, porque para cada condomínio que a gente entra, tem muitas unidades dentro dele, dentro de cada unidade tem pessoas morando, então para cada condomínio, às vezes você tem 200, 300, 400, 1000 pessoas ali que você vai em algum momento ter algum tipo de convívio. Então a gente passa a ter um contato com o ser humano bem difícil. Tem que ter resiliência para passar por isso, sem absorver as coisas ruins, para que você tenha uma vida boa. Senão, de coração, não vale a pena fazer, não vale a pena continuar nisso. Seja você administrador, seja você síndico, se faz mal para a sua vida, não absorva isso. Se você não consegue ter esse filtro, não vale a pena. Busque outra fonte de renda, outra fonte de ganhar dinheiro. A vida é uma só, para poder passar a vida absorvendo coisa ruim de gente que não merece. Então, se você está num momento assim, não se deixe absorver essa energia toda e siga em frente. Agora, se você consegue passar por isso conciliando o trabalho com a vida pessoal e se sentindo bem, vá em frente, porque o caminho tem muita coisa boa para a gente aproveitar por aí. Uma das coisas mais difíceis também dessa montanha-russa do empreendedor ali é ter que tomar algumas decisões difíceis e administrar a sua própria empresa, além dos condomínios, né? Então a gente fala muito em administrar o condomínio, as finanças do condomínio, como é que está a saúde financeira do condomínio, mas e a da própria empresa, né? Por muito tempo eu me peguei assim, não tendo tempo para poder trabalhar para a minha própria empresa. Eu trabalhava muito para os condomínios, me dedicava muito aos condomínios, mas a mim mesmo, o cara ligou uma lixadeira, sei lá o que é isso, bem no meio do vídeo, né? Mas enfim, condomínio, né, gente? É isso, estou num condomínio, é o que acontece. Então eu já me peguei em alguns momentos
não tendo tempo para administrar minha própria empresa. Eu tinha que parar no final de semana para fazer isso, e ainda assim pouco tempo, durante a semana não conseguia mexer em nada, e depois era muita coisa para ver ao mesmo tempo. E eu falei, não, para eu conseguir entregar alguma coisa para alguém, eu preciso fazer o meu primeiro. Aquela coisa do avião, né? Primeiro, em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você e depois no outro. Então estava faltando eu colocar a máscara em mim, estava querendo pôr máscara em todo mundo, menos em mim primeiro, né? Inclusive, problemas de ansiedade vêm com isso. Então tem uma série de coisas que trazem depois da lixadeira, o telefone. Tem uma série de problemas que vêm atrelados a isso, né? Além de você ter que mexer com a própria empresa e estar à frente da administração de condomínios, de novo, a gente tem que tomar decisões difíceis, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Eu vou contar para vocês um caso, como eu estou falando, as minhas experiências, né, as minhas dificuldades de empreender no mercado condominial. A gente, por muitas vezes, a administradora ela tem que entender que não basta só o serviço propriamente dito. O serviço, a administradora vai fazer a prestação de contas, vai fazer o boleto, vai te entregar isso em dia, vai colocar uma boa apuração nos documentos. Isso todas as administradoras vão fazer, de uma forma ou de outra, de um método ou de outro. O que vai te diferenciar é como você faz isso, como você comunica isso para o seu cliente, com que frequência você passa isso para o seu cliente. Quão forte é a sua marca no mercado para ter destaque. Muitas vezes, pessoal, o melhor serviço não é prestado pela empresa que vende mais. A empresa que vende mais é porque ela tem constância no que ela está mostrando, no que ela está fazendo, enquanto o outro pode estar fazendo um serviço impecável, mas ele não consegue mostrar isso para o público. Então, nem sempre o que vende mais é o que tem o melhor serviço. Mas essas decisões difíceis, eu vou costurando o caminho aqui, mas vocês vão acompanhando aí comigo. Essas decisões difíceis, por exemplo, falando em prestação de serviço, em empresas que têm serviços parecidos, apesar de métodos diferentes, o que salva as empresas são marcas. Recentemente, eu tive que tomar uma decisão muito difícil para poder proteger a Minas Conde, proteger a empresa, proteger a marca. Né? Um condomínio que enfrentou um problema muito grave na gestão de um síndico, um problema em que a gente vinha alertando há algum tempo ele, depois alertamos ao conselho, com todo o cuidado possível. Houve a troca de síndico, passamos todos o contexto para o síndico novo, mas dentro do condomínio, nesse turbilhão de coisas, foi criando-se uma narrativa que não era boa para a empresa. Então não seria bom para a gente, era um cliente financeiramente bom para nós, mas era mais prejudicial a gente ter a Minas Conde envolvido nisso por todo o esforço que a gente fez para poder evitar qualquer situação ali. A gente sabe que um síndico ruim faz uma administradora ruim, e uma administradora ruim faz um síndico ruim. Então a gente tem que ter muita parceria, muito cuidado nesse trabalho, a gente tem que unir as forças realmente. E a gente foi muito prejudicado nesse condomínio por uma gestão anterior. Muita coisa ficou por fazer, por falta de documento, e vocês sabem que são meu público, que me acompanham, como é desgastante a gente ter que ficar correndo atrás dessa coisa. A administradora chega um momento em que ela passa a ser babá de adulto, ao invés de ser administradora de condomínios, e fica muito desgastante isso, né? E a Minas Conde começou a se ver eu comecei a ver a Minas Conde envolvida numa narrativa nesse condomínio que não era bom para nós, era prejudicial ter a gente ali com essas pessoas entendendo que a gente estava a par da situação, quando não estava. E aí eu falei, cara, é melhor eu perder essa receita agora, mas preservar a imagem que eu construí da Minas Conde nesses anos todos, porque a gente não merece estar envolvido nesse caso dessa forma, e depois isso volta em outro cliente. A gente, graças a Deus, esse ano a gente tem clientes, todos os meses clientes entrando, então não é um problema isso agora, sabe? Financeiramente poderia ser, mas para nós vale mais proteger a marca, porque no final das contas é isso que vai valer. Daqui a um tempo, todas as empresas com inteligência artificial vão estar conseguindo fazer os mesmos serviços
com métodos diferentes, da mesma forma, e a gente tem que ver quem vai se destacar mais pela confiança do cliente, pela marca, pelo valor que ele dá por quem está fazendo e não só pelo que está sendo feito. E é isso que a gente quer trazer, é isso que a gente quer preservar aqui. Então essas decisões difíceis fazem parte da administração de condomínio. Dito isso, tem um último ponto que eu queria falar com vocês, que é sobre crescer sem perder a qualidade. Seja você síndico, seja você administrador, ou em qualquer outra área que você empreenda, mas que esteja assistindo esse vídeo também, você sabe como é difícil. Quando você começa, você tem mais tempo do que cliente. Então você, até falei isso um pouco sobre isso no outro vídeo, você quer ajudar de todas as formas, você quer colocar tudo que é possível de serviço englobado ali, e aí você cresce, o cliente se acostuma com essa forma, você vai crescendo, o outro cliente também, até chegar no momento que você não consegue oferecer tanta coisa agregada por aquele mesmo valor de mercado que você está praticando, você vai ter que dar um upgrade, você tem que tomar as decisões difíceis ali para conseguir crescer, e você vai crescendo equipe ao mesmo tempo, você tem que treinar essa equipe, você tem que mudar os processos, você tem que adequar os processos ao tamanho do problema que você está resolvendo, da empresa que você está gerindo, e isso é muito difícil. Aí no meio disso vai acontecer situações inesperadas. Lembra que eu falei da montanha-russa do empreendedorismo? Vai ter um funcionário que você conta muito com ele que vai sair, aí vai chegar um outro que você tem que treinar e não tem a mesma experiência do que o antigo tinha em termos de, às vezes nem só do mercado, mas em termos da empresa mesmo, da cultura da empresa, do processo da empresa, de como que você vai mostrar isso para o seu cliente final. E isso tudo tem um preço, né? O preço do crescimento é a dor do crescimento, né? Na empresa também acontece isso. E seja você síndico, principalmente, né, porque você vende a hora, né, a administradora ela vende um serviço, o síndico é uma prestação de serviço também, mas principalmente a hora, né, porque você vai ter que se dedicar a fazer visitas presenciais ali também, então é mais complicado nesse sentido, você vai ter que ter equipe, e às vezes a pessoa quer você lá e não quer alguém da sua equipe, ela quer falar com quem é o responsável, é muito difícil. Então, muito cuidado com a qualidade do serviço, a cada passo que você der, mantenha os seus processos atualizados de acordo com o problema que você resolve, para que você consiga crescer, passando, suportando essa dor, para que o seu cliente perceba o mínimo possível isso, e que se está comprado contigo no objetivo do condomínio, eu tenho certeza que o seu cliente vai com você nesse processo de crescimento. E a gente tem que valorizar esses clientes que estão com a gente nessa hora, que compram a briga com a gente ali, né? Bom, foi um papo longo, mas são algumas observações que eu queria trazer sobre empreender nesse mercado condominial. Se você empreende também nesse mercado, seja como síndico, presta serviço para condomínio ou qualquer outra coisa, administração de condomínios, se você empreende em outra área também, mas assistiu esse vídeo, deixa suas observações sobre as principais dificuldades aí, as 2 ou 3 principais dificuldades que você vê nesse mercado, e vamos bater num papo. Deixa nos comentários, eu vou responder também os comentários que tiverem aqui, vamos tornar esse vídeo um bate-papo, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.